Olá para você que nos acompanha, estamos começando mais um Bom Dia Entrevistas. Estamos aqui com o Dr. Henrique Nonemacher, médico urologista. É um prazer recebê-lo no nosso estúdio. Seja muito bem-vindo. O Dr. Henrique participou recentemente do Congresso Paulista de Urologia e ele trouxe algumas novidades para melhor cuidar da saúde dos seus pacientes. E aproveitando que estamos prestes a iniciar o mês de novembro, que é o Novembro Azul, que é o mês do cuidado com a saúde do homem, e que a gente sabe que ainda tem muito preconceito sobre esse assunto. O doutor vai esclarecer um pouco sobre a importância desses cuidados e a importância do homem procurar ajuda médica para cuidar da sua saúde. Doutor, o senhor pode nos contar um pouquinho sobre o que foi discutido nesse congresso, o que aconteceu nesse congresso, principalmente sobre a cirurgia robótica, que vem ganhando bastante espaço, né, na medicina, e quais são os principais benefícios que ela traz para os pacientes na área da urologia? Olá, Marcelo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Então, como tu mesmo falou, a gente teve o Congresso Paulista recentemente e foi um congresso muito bom, tá? Muito bom mesmo. O Paulista ele costuma ser um congresso até melhor do que o brasileiro. Eles conseguem fazer um resumo bom do que está acontecendo no mundo do ponto de vista urológico, bem interessante. Então, o que eu mais trouxe de lá e que eu queria trazer para todos os ouvintes, espectadores da TV Bom Dia, é o seguinte: é a cirurgia robótica, né? Eu me lembro quando eu era jovem, enfim, anos 2008, 2007, a gente fui a alguns congressos fora do Brasil e que lá estava começando a cirurgia robótica e a gente olhava aquilo e pensava, isso nunca vai para o Brasil, porque isso não tem como, porque é muito caro. E agora, isso 2007, 2008, né? Estava começando nos Estados Unidos. Hoje, então eu já contextualizo, mas hoje, 2024, nós temos um robô desde 2022 na cidade de Passo Fundo. E o que é esse robô aqui? Muitas pessoas já devem ter ouvido falar. O robô, quem dirige o robô é o cirurgião, o urologista, ou o cirurgião que for fazer a cirurgia. Então, o robô não faz nada sozinho, Marcelo. Mas o que ele permite? Ele permite grandes cirurgias complexas, como a cirurgia de próstata. Ele permite fazer a cirurgia por pequenos cortes. Então, pessoal, a gente pode fazer meio que uma analogia com a cirurgia de vesícula, né? Então, a cirurgia de vesícula sempre era feita com grande corte e depois, com o tempo, o pessoal em casa fala laser, mas na verdade não é laser. Ele é videolaparoscopia, faz-se pequenos cortes e aí o cirurgião, com pinças do lado do paciente, ele opera a vesícula. Isso fez com que o paciente ficasse muito menos, a cirurgia, além de ser mais curta, a recuperação mais rápida, né, Marcelo? Então, a cirurgia com corte da vesícula, o paciente ficava 3 meses sem poder fazer atividade física, era bem complexo. Hoje, cirurgia da vesícula, com 15 dias, 1 mês, o paciente já está bem cicatrizado e pode ter vida normal. Só que o que acontece? A cirurgia da próstata é uma cirurgia grande, cirurgia aberta, o paciente também 3 meses afastado das atividades, cirurgia grande. A medicina foi evoluindo, começou-se a fazer a cirurgia videolaparoscópica da próstata, ela é muito difícil. Por quê? Porque a próstata ela é um órgão muito pequeno, embaixo do osso, fica uma cirurgia muito difícil de fazer por vídeo. Então, lá nos Estados Unidos, é uma tecnologia que foi usada, é muito usada no espaço sideral para fazer controle de máquinas com robôs. Isso entrou na medicina e desde 2006, se eu não me engano, nos Estados Unidos estão fazendo cirurgias prostáticas por robô. Então, como eu falei, em 2008 começou nos Estados Unidos, a gente via e pensava que isso nunca via para o Brasil. O Brasil o robô entrou em 2010, eu não sei certo o ano, mas começou em São Paulo, depois veio para Porto Alegre, grandes capitais, e hoje está se difundindo no interior. Hoje, para ter uma ideia, são 2 robôs em Porto Alegre, um robô em Passo Fundo, um robô em Santo Ângelo e um robô em Santa Maria. Tem robô em Novo Hamburgo também. Mas o robô é muito melhor. Sim, o robô é muito melhor, Marcelo. Por quê? Porque a cirurgia, além dessas vantagens que eu já falei para vocês, dos pequenos cortes, que a recuperação é mais rápido, a próstata tem um detalhe. A próstata é um órgão que ela é super importante, né, para contextualizar, ela faz parte da atividade do órgão sexual masculino. A gente tem os nossos filhos, né? A gente estava conversando, mas tem nossos filhos devido à questão do testículo produzir o espermatozoide entra pela próstata e durante o ato sexual a gente ejeta o líquido prostático junto com o espermatozoide e a gente tem os filhos. Então, a próstata é um órgão principalmente sexual, né? Para a questão da sexualidade masculina. E aí o que acontece? É um órgão
que os índices de tumor de próstata são muito altos, né? Eu estou fazendo, né, abrindo aqui para poder falar exatamente sobre isso. É um tumor muito prevalente na população masculina. Ele é proporcional ao tumor de mama na mulher, né? A mulher tem muito tumor de mama, o homem tem muito tumor de próstata. E o que acontece? Para alguns pacientes com tumor de próstata, se a gente indicar uma cirurgia e for uma cirurgia robótica, eu vou fazer uma reconstrução, tirar a próstata e fazer uma reconstrução das estruturas na técnica robótica de uma maneira muito melhor. A gente consegue fazer uma reconstrução muito boa, porque originalmente, lá atrás, quando eu fazia cirurgia aberta, o paciente tinha alguns queixas sexuais e muita perda urinária, quando a cirurgia era pelos métodos abertos. Foi evoluindo para a laparoscopia e hoje na robótica, então eu falo para o nosso ouvinte de Erechim, tenho vários pacientes, quase todo mês levo pacientes a Passo Fundo, que é 70 quilômetros daqui, eu consigo oferecer para ele a melhor tecnologia do mundo, que é o robô, que nós, urologistas, temos formação para isso, a gente faz tira o tumor, com margem de segurança, eu mantenho todos os nervos para ereção, importantes para ereção, e faço uma reconstrução. Esse paciente vai ficar menos tempo internado, menos tempo de sonda, vai melhorar as questões urinárias logo depois da cirurgia e não vai ter tanta queixa sexual do que se eu fizesse com cirurgia aberta. Então, esse que é o mote. A cirurgia robótica ela é muito boa e ela é muito boa na próstata porque melhora muito os nossos números, né? Os nossos índices de melhora, os nossos índices de cura são muito melhores na cirurgia robótica. E tem alguma previsão de ter um robô desses, por exemplo, aqui na cidade de Erechim? Assim, previsão temos, né? Aliás, vontade temos, né, Marcelo? Só que o que acontece? É um robô muito caro e ele poderia ter, né? Por tecnologia, poderia. Né? A questão é que, além de ele ser caro, ele tem um custo de manutenção caro, então ele tem que estar sempre funcionando. E em todos os lugares do mundo, os cirurgiões que mais fazem a robótica são os urologistas. Só que, por exemplo, juntando todos os uros de Erechim, se todos nós só operássemos próstata por robô, ainda não teria volume para tocar um robô. Então, a gente precisaria que outros cirurgiões embarcassem nessa. Eu acredito que nos próximos... Porque hoje tem um robô, que é uma marca específica, que é o melhor. Já tem alguns robôs secundários e estão vindo outros robôs bons, talvez não tão caros. Então, em 10, 15 anos, talvez a gente consiga ter o robô em Erechim. Talvez não esse supra-sumo que tem em Passo Fundo. Passo Fundo é uma cidade maior, que drena maiores cidades e tem essa característica de ser um hub de saúde. Erechim também já está assim, está muito bom, perto do que já foi, está bom mesmo. Mas hoje, Erechim não comporta um robô da Vinci, que é esse que eu falei. Talvez com o tempo e juntando mais profissionais da cirurgia geral, da cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia torácica e todos os uros, se todos embarcarmos e vestirmos essa camiseta, acredito que em 10, 20 anos teremos um robô em Erechim sim, mas não a curto prazo. Um outro assunto que foi bastante discutido durante o congresso foi o preenchimento peniano, que já é bastante popular entre o público masculino. O que os pacientes geralmente esperam desse tratamento e o que o senhor acha importante esclarecer para quem tem interesse? Marcelo, assim, o que acontece? 2 anos atrás, se vocês me convidassem, enfim, é um assunto que a gente nem ia pincelar sobre isso, porque isso era uma coisa meio que um tabu e os médicos não... Enfim, a gente fazia a vista grossa. A gente sempre soube que como se fosse no underground, né, essa palavra, mas assim, não legalizada, as pessoas faziam isso em algumas clínicas, as pessoas não médicas ou profissionais, até mesmo fora da saúde, faziam preenchimento com silicone industrial, eu falo sempre cimento, enfim, faziam de tudo para poder aumentar o pênis, né, porque a questão de aumentar o pênis é uma coisa que todo homem pensou um dia em aumentar o seu pênis, é algo normal, é do homem, né. Então, isso era algo que não era do médico e muito menos do urologista. Recentemente, não fazem 2 anos, o Paul Perito, que é um cirurgião urologista de Miami, ele é um cara que tem um volume super, é um cara que mais opera prótese peniana no mundo. Parênteses, a gente bota a prótese no pênis quando o pênis não funciona mais, né? Então, toma medicação, não funciona, o que tem para fazer? Tu bota uma prótese. Mas o que eu quero dizer é que o Paul Perito, lá nos Estados Unidos, em Miami, ele começou a... Ele que foi o pioneiro em botar ácido hialurônico no pênis. O mesmo ácido hialurônico que a gente vê que as mulheres botam muito nos lábios para fazer rinomodelação, para preencher, ele começou a fazer uma série de casos em Miami e teve absoluto sucesso, né? Porque o ácido hialurônico ele é naturalmente presente no nosso corpo. Riscos são muito baixos de preencher o pênis com ácido hialurônico. Ele é reabsorvido pelo corpo em 1 ano, né? E se der alguma coisa errada, ele tem antídoto. Se eu fizer a hialuronidase, que é uma enzima, ele dissolve na hora. Então, baseado nos estudos do Paul Perito,
Isso criou um grande frenesi na urologia, porque era a coisa que primeiro alguns profissionais que não eram médicos estavam fazendo, e aí entrou na urologia e agora o urologista está fazendo, né? Então, tem algumas técnicas, alguns cursos específicos que o pessoal tem feito, são 2 ou 3 centros no Brasil. Eu fiz o curso ano passado em um desses centros, e um colega de Goiânia e um colega de Aracaju, que estão fazendo grande volume, e aí eu trouxe a técnica para cá. Tenho feito alguns casos com sucesso, realmente é bem interessante, né? Se a gente for saber, para quem é indicado? É indicado para todo homem que gostaria de ganhar um pouco de calibre peniano, né? Mas tem pacientes que chegam lá que têm interesse e a gente fala, cara, não precisa, o teu pênis é absolutamente normal. A grande maioria dos homens não tem indicação. Mas tem alguns específicos, alguns caras que querem dar uma aumentada, a gente conversa e avalia. Pode ser feito, sim, né? Pode ser feito, e é algo que no Congresso, isso aí também, 3 anos atrás, não tinha nos congressos. Hoje, todo Congresso tem uma tarde, um turno de medicina sexual, que sempre teve, mas dentro da medicina sexual abre-se um outro leque e entra-se da medicina estética masculina, que é isso, que é preenchimento peniano. E existe assim um perfil de homens que busca esse tratamento, e quais são os principais mitos que é preciso desmistificar sobre esse procedimento? Claro, assim, perfil, na verdade, todo homem, né? Todo homem, então, não só por trabalhar com preenchimento, mas por trabalhar com urologia. Todo homem sabe, pensa e conversa em bar, se pudesse aumentar meu pênis, deixar mais largo, eu gostaria, né? Então, a grande maioria dos homens gostaria, poucos têm indicação de verdade, né? Mas vários homens gostariam. Então, em virtude disso, quem procura homem casado mais maduro, homem solteiro mais novo, é todo o perfil, homens homossexuais, homens heterossexuais, todos os perfis procuram. Muitas vezes a gente até contraindica, né? E tem uns que a gente indica. Então, o perfil é bem variado. Sendo homem tendo interesse, ele vai procurar, e aí, em alguns casos a gente faz, outros a gente contraindica, né? E, Marcelo, então, em relação aos mitos, o que acontece, né? A gente não, o ganho peniano não é ilimitado, né? O pessoal me pergunta, me manda no WhatsApp, às vezes, né, os memes, enfim, vou querer ficar que nem o Kid Bengala, né, super pênis. Na verdade, o objetivo não é esse, né? Ganha-se um pouco em largura, entre 1 a 2 centímetros, e em comprimento não ganha comprimento. Ganha um pouco porque o pênis ele para de trabalhar, ele não fica pequeno e longo, ele fica mais longo. Mas é algo assim... não é aquela coisa, meu Deus, é muito maravilhosa, mas esse 1 ou 2 centímetros que ganha dá uma autoestima legal, preenche aquela sunga, aquela cueca, e ajuda os homens que têm algum complexo de inferioridade, né? Então, tem essas questões. Então, a questão é, ele não é o ganho ilimitado. Ganha um pouquinho, ajuda um pouco, mas não dá para também... vai mudar minha vida agora, eu vou fazer um super pênis. Na verdade, o nosso ouvinte tem que saber também que o tamanho do pênis não influencia nada. É uma coisa, ele está preenchendo para ele se sentir um pouco melhor, porque provavelmente a parceira está satisfeita. É algo que a gente faz para nós mesmos, né? Como que o senhor enxerga a importância de estar nas redes sociais, especialmente em relação à educação sobre a saúde masculina, para acabar com certos preconceitos que o homem ainda tem para buscar uma consulta, para buscar fazer os exames regularmente? Como que o senhor vê essa importância? Assim, Marcelo, isso é muito legal. Eu sempre falo isso quando eu converso com o pessoal. É o seguinte, eu faz uns 2 anos que eu acabei indo mais entrando mais no marketing online, né? Uma presença online mais massiva. E, cara, eu já recebi de tudo. A gente consegue ajudar pacientes do Brasil inteiro. Esses dias um guri, isso não estou mentindo, tá? Não é para parecer uma história de cotação de bar. Ele me chamou com 12 anos, pedindo, meu Deus, o que eu faço? Eu não sei como falar para minha mãe que eu tenho fimose. Ele estava se culpando que tinha fimose. Aí, com um áudio de 1 minuto, eu resolvi o problema. Eu falei, cara, a culpa não é tua, hipótese alguma. Isso é uma coisa tua, a fimose, aquele excesso de pele. Chama para tua mãe, qualquer coisa, me dá o WhatsApp, e que eu vou explicar para ela. Então, ele precisa de um urologista na cidade dele, eu acho que ele era até de Minas Gerais, eu acho. Expliquei mandei um áudio para ele botar para a mãe dele que assim, ele precisa de um urologista, que ter fimose não é um pecado, muito pelo contrário, ele precisa de ajuda. Então, tomara que ele vá no urologista, que tenha o feeling, que o urologista acaba tendo isso, de poder explicar o que é, indicar o tratamento, se o tratamento clínico não melhorar, que são pomadas, enfim, fazer a cirurgia e resolver o problema desse menino. Então, assim, essa proximidade o tempo inteiro.
ontem. Às vezes são teleconsultas, às vezes pacientes, né, querem uma consulta. Muitas vezes eu tenho feito várias consultas. Ontem mesmo, o menino me procurou, que precisava, enfim, eu ajudei ele, fiz a receita, estava no restaurante com a minha esposa, fiz a receita, de Minas também, fiz a receita, mandei online, ele usou a medicação, claro que eu fiz uma microconsulta ali pelo WhatsApp, então, eu tenho 39 anos, se eu não ajudar, não estar presente online e ajudar aquela pessoa que está me procurando, quem vai ajudar? Então, eu acredito que isso meio que desenha o que a gente pretende. Estar online é proximidade, e ao ter proximidade a gente consegue resolver ajudar o maior número de homens, né? E desde que o senhor começou essa participação mais ativa nas redes sociais, o senhor já viu uma melhora, já tem mais procura? Não, com certeza, Marcelo. Desculpa, mas com certeza, uma procura bem grande. Então, muitas vezes, eles me perguntam, assim, dando um segmento, eles me perguntam as coisas, eu falo, dá para resolver, resolvo ali no online. Quando tem uma coisa um pouco mais chata, eles me procuram em consulta presencial ou por tele, e a gente consegue, daí, com uma conversa mais longa, desmistificar e resolver. E o que acontece? A nossa geração, né, Marcelo? Enfim, a nossa geração está indo muito mais no urologista, né? E eles procuram, talvez, urologistas de uma faixa etária próxima da deles. Então, o consultório nosso está cheio, assim, guris de 15, 14, 13, levados pelos pais e, muitas vezes, eles pedindo para os pais para irem. Então, a gente está no TikTok, está no Instagram, eles estão ali vendo, daí olha, esse médico aqui está aqui, eu quero falar com ele sobre isso. Então, isso só ajuda, isso não afasta, não está o médico lá fechado em 4 paredes, esperando vir aquele paciente. A gente está entrando até a casa daquele menino, explicando para ele o que está acontecendo, às vezes já resolvendo o problema ali, né? Isso nem se transforma num problema, e caso eles tenham algo que não se resolva só ouvindo os vídeos, eles nos procuram. Então, a gente tem visto consultório cheio de pacientes de tudo que é idade, os mais maduros, claro, que eles vêm, óbvio que eles têm que vir, mas muitos homens mais jovens, né? Então, originalmente, o homem tinha que ir a partir dos 45 anos no urologista. E se tiver para ver a questão da próstata. E a partir dos 40, se tiver história familiar de câncer de próstata na família. O que a gente vê hoje, consultório cheio de pacientes 20, 18, 25, 22, 23. Cheio. Então, acredito que o que mudou? É a internet, né? Ela veio, obviamente, para ajudar isso, né? E qual que é a idade ideal para levar o menino na primeira consulta? Faz uns 5 anos que a Sociedade Brasileira de Urologia entrou com uma campanha sobre, assim, fazendo uma analogia. As meninas menstruam, vão no ginecologista e continuam indo todos os anos. Então, elas começam com 14 e vão a vida inteira. Essa questão é uma coisa que a gente quer tentar trazer para a urologia. Não tanto assim, né? Mas assim, as mulheres vivem 7 anos a mais do que nós, no Brasil. Em todas as regiões. Por que isso? Com certeza, uma das coisas é ir no médico todo ano, né? No momento que tu vai no médico todo ano, tu faz os exames, tu diagnostica alguma coisa antes, tu trata e tu resolve. Por que se a mulher vai com 14, por que o homem não tem que ir? Então, como eu falei agora, recentemente, agora na nossa conversa, Marcelo, é 40 anos com histórico de câncer e 45 sem histórico de câncer. Porém, tem algum problema se com 18, com 15, com 20? Não. Então, várias mães, amigas, conhecidas falam, mas tem hora para ir. Desde que ele tenha pênis e queira conversar sobre pênis, questões sexuais ou questões urinárias, ou, na verdade, qualquer outra questão, pode começar pelo uro, porque a gente acaba sendo o clínico do homem, né? Tem muito paciente lá, meu, que vai para fazer check-up, aí eu vejo a parte urológica está toda bem, ele está um pouquinho gordinho, eu faço os exames, ele tem colesterol. Eu vou dar uma alinhada, vou já pedir para ele ir num cardiologista ou num clínico para nos ajudar a cuidar dele. Eu falo, cara, uma vez a cada ano e meio, vem aqui. Acredito que não só o médico, óbvio, mas a população ganha em ir cedo no neurologista. Ele sempre vai ter alguma coisa para perguntar. Mas o quanto que eu estou demorando para ejacular? Mas o grau de dureza? Mas o tamanho do pênis está normal? Todo mundo tem uma dúvida para perguntar. Conversa de bar, como eu sempre falei. No bar ou no Google, tu vai ter uma resposta. Se tu vai com alguém lá, que é urologista, que fala de sexo o dia inteiro, a gente só fala de sexo e sexo do homem e questões urinárias do homem e da mulher, a gente vai estar, pelo menos, com essa resposta mais afiada para poder ajudar ele, e se nós não tivermos a solução, ir atrás para ele resolver o problema dele, né? E o que o senhor diria para os homens que ainda têm receio de procurar ajuda, de procurar uma consulta? Eu diria para não ter medo, né? Não ter medo, porque primeiro a gente não morde, né? E a gente está lá para ajudar. A gente sempre tem algo para ensinar, né? Ninguém sabe tudo, e a gente aprende muito com os pacientes. Então, é sempre uma troca,
né? E pode se transformar numa amizade, numa parceria, mas pelo menos um cuidado com a saúde do outro, né? Então, tem muitos homens que têm medo do toque, não vão no médico por causa do toque, né? O toque também, alguns estudos, assim, não quero dar muita esperança, mas alguns estudos têm sugerido que para alguns casos a gente nem precisa mais fazer toque. Então, se o paciente chega lá e me disser, eu não quero toque, né? Não quero, hipótese alguma, enfim, eu não vou forçar um toque. A gente não pode fazer isso. Nunca nenhum médico no mundo deve ter forçado um toque, né? Mas só para vocês entenderem, aí tem exames substitutos. Então, se o toque, que é a coisa mais temida, a gente consegue evitar, então o resto é conversa. Uma avaliada no pênis de 1 minuto não vai deixar tu menos ou mais homem, e sim ter uma ideia, está tudo nos conformes. Então, eu diria, para não ter medo, procurar ajuda, porque sempre tem alguma coisa que a gente pode melhorar. E como que as pessoas podem te encontrar, tanto nas redes sociais quanto no WhatsApp, para marcar consulta, para marcar uma conversa? Ótimo, Marcelo. Na verdade, o meu arroba do Instagram é @Dr. Henrique Nonemacher. E o WhatsApp da clínica, né, que é o 54-3321-1167, que esse tem acesso direto à minha secretária, para agendamentos e questões todas. E no próprio perfil no Instagram tem o meu WhatsApp direto, caso que tenha alguma dúvida, alguma coisa, eu faço questão de responder. Muito obrigado, doutor, pela sua participação, pela sua presença, e obrigado a você pela atenção. Ficamos por aqui. Muito obrigado.